Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Pai, por ter nos resgatado. Tu és bom, Pai. Ainda quando não tínhamos valor, o Senhor nos resgatou. Obrigado, Pai, pelo esse amor. Esse amor que nos constrange. Obrigada, Pai. Esse amor que nos traz refrigério. Esse amor que nos traz paz interior. Obrigada, Pai. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Podem sentar-se. Eu não quero demorar para não quebrar essa atmosfera poderosa. Amém? Quem veio preparado para ouvir a palavra que o Senhor colocou no coração de nosso pastor? Amém? Eu já quero chamar o pastor para estar trazendo essa palavra poderosa. Amém? Peço vocês que preparem o coração para que ela possa germinar. Aleluia. Amém? Pastor, seja guiado. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós recebemos tudo. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Aleluia. Glória a Deus. Quero já dispensar o grupo de louvor. Muito obrigado. Aleluia. O Senhor é bom. Você tem convicção disso? Aleluia. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos o Teu amor e a Tua bondade, Pai. Pai, nós estamos aqui hoje porque nós queremos aprender mais, Pai, sobre esse grande mistério que o Senhor nos trouxe. Essa grande responsabilidade que o Senhor nos comissionou. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que nessa noite venha iluminar os nossos olhos, trazendo entendimento e compreensão a respeito das coisas que o Senhor já estabeleceu na Sua palavra. Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, sim, Senhor, e sondando os nossos corações, constrangido com o Teu amor e nos arrependendo de tudo aquilo que nós possamos ter falhado. No que se diz respeito à obediência à Tua palavra, no que diz respeito de se posicionar segundo as Tuas ordens, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Eu Te peço, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pela nossa negligência, pelas vezes que não temos correspondido à Tua expectativa, Senhor. Pai, nessa noite nós nos consagramos a Ti, nos colocamos diante da Tua presença. Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio para nos conduzir nessa noite, para nos exortar, para trazer esclarecimento aos nossos corações. Eu Te peço, Senhor, a Tua ajuda, a Tua unção nessa noite para ministrar e ensinar a Tua palavra. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Glória a Deus. Então, amados, que maravilha que você está aqui. Que bom que você está aqui. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu coração está com muitas expectativas. Amém? Glória a Deus. Esses dias, irmãos, tenho sido grandemente ministrado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Eu já me constrangi diante da palavra, eu fui confrontado pela palavra, eu já me derramei diante do Senhor, eu já pedi perdão, eu já chorei, eu já me vi em situações mesmo assim que eu entendi que deveria já ter feito mais. Sabe, irmãos, é isso que a palavra, que o Espírito Santo faz conosco. Amém? Porque eu entendi, irmãos, que nós recebemos grandes coisas do Senhor. Amém? Você se alegra com a sua salvação? Aleluia! Você tem convicção, tem se alegrado, tem agradecido a Deus pela sua salvação, irmãos? Sabe, é algo maravilhoso que nós devemos trazer à consciência todos os dias. E por isso que o Senhor, Ele tratou comigo a respeito da necessidade de aprendermos mais, falar mais sobre evangelismo. Amém? E nesse mês o tema das nossas quintas será isso, será evangelismo, né? E é algo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Nós temos uma matéria no Rema chamada evangelismo mesmo. Eu vou seguir, pegar um bocado de coisa aqui do que está no módulo e da palavra do Senhor também,
Porque, irmãos, há uma necessidade da igreja despertar para o evangelho, para o evangelismo. Eu creio num tempo de avivamento para essa igreja. Amém? Eu creio num tempo de avivamento dentro de mim, dentro de você, sobre a necessidade de evangelizar. Amém? E hoje, para que nós venhamos começar, veio mesmo, quero já trazer um título para a mensagem dessa noite, seguindo alguns tópicos aqui dentro do tema, por que devemos evangelizar? Eu não sei se você já se perguntou, eu não sei se você já se deu conta disso, mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos evangelizar. E eu creio, irmãos, que começa por aí, a gente se perguntando a nós mesmos, por que tenho que evangelizar? Porque um dia nós estávamos perdidos. E sabe por que nós fomos encontrados? Porque alguém decidiu cumprir o ID do Senhor. Amém? É a vontade de Deus. Então nós vamos ver dentro desse tópico hoje, deste assunto, porque devemos evangelizar. Eu vou mencionar aqui pelo menos 9 tópicos dentro da palavra do Senhor, para que nós venhamos entender a necessidade de evangelizar. Primeiro eu quero trazer para você o significado da palavra evangelho. Amém? Evangelho é uma palavra grega e significa anunciar boas novas. Amém? Talvez você já ouviu falar, mas vale a pena ressaltar. E evangelismo do grego significa anunciar boas notícias, proclamar boas novas. É usado no Antigo Testamento para qualquer tipo de boas notícias, de jubilosas notícias da bondade de Deus, em particular das bênçãos messiânicas. Usado no Novo Testamento, especialmente como boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação, que pode ser obtida nele, através de Cristo, e o conteúdo desta salvação está envolvido aqui no que se diz respeito ao evangelho. Amém? Então nós precisamos entender que evangelho é falar boas notícias, ou seja, evangelismo é falar as boas notícias ou as boas novas. E que boa notícia é essa? A boa notícia é de que existe uma salvação para todo aquele que está perdido. Amém? Existe uma salvação, diga, existe uma salvação para todo aquele que está perdido. Amém? Você precisa crer nisso. E você precisa entender que nós fomos alcançados por esse evangelho, por essas boas novas, e que nós precisamos anunciar a outros. Então, é uma comissão que Jesus deixou para a igreja, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A quem? A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ah, pastor, já conheço tanto isso, mas nessa noite, irmãos, eu quero despertar para isso que você já conhece. Eu quero trazer mesmo à sua memória a necessidade do que está escrito, porque foi uma ordenância do Senhor. Nós vamos ver aqui um dos tópicos que é uma ordenância. Então Jesus foi o primeiro que disse: ide por todo o mundo, não é apenas a algum lugar, é por todo o mundo. Ah, pastor, eu não posso ir a todo o mundo, é por isso que precisamos evangelizar, porque nós alcançamos um que alcança outro, que vai alcançando outro e assim vai chegando. Amém? Então nós precisamos entender que evangelizar é uma ordem do Senhor, E quem deve evangelizar? Primeira coisa que eu quero abordar nessa noite, dentro do tópico, por que devemos evangelizar? Quem deve evangelizar? Eu acredito que muitas vezes nós ficamos no conforto da salvação, fomos salvos, fomos alcançados, e ficamos no conforto da salvação, glória a Deus, que maravilha, eu estava perdido, eu fui achado, eu fui encontrado, eu sou salvo, agora eu tenho o céu por garantia, por certeza. Mas, irmãos,
E aí a gente às vezes fica naquela que a responsabilidade é do outro e nunca nossa. Muitas vezes nós pensamos na salvação e achamos que a responsabilidade do evangelizar é sempre do próximo e não nossa. Amém? E que nós venhamos nessa noite a despertar que é uma responsabilidade de cada um de nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer que é uma responsabilidade nossa, porque nós recebemos do Senhor um ministério. Que ministério? O ministério da reconciliação. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus reconciliou o mundo com Deus. E agora nós que estamos em Cristo, que fomos salvos, nós também recebemos esse ministério. O ministério da reconciliação. E o reconciliar é evangelizar. Amém? Então nós precisamos entender que todos nós somos chamados e somos responsabilizados para o evangelizar. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Diga, evangelizar é minha obrigação. Amém, irmãos? E aí ele diz: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Por que Paulo falou isso? Porque ele entendeu, uma vez que é uma obrigação, ele diz: ai de mim se eu não cumprir com a minha obrigação. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos entender já que, assim como o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele disse: ai de mim se eu não anunciar ou se eu não pregar o evangelho. Amém? Mas eu quero também mencionar aqui os dois tipos de evangelismo. Uma vez que nós estamos falando que todos nós temos a responsabilidade de evangelizar, a obrigação de evangelizar, eu quero falar também sobre dois tipos de evangelismos conhecidos na palavra. Um é o evangelismo pessoal, diga pessoal, amém? Ou poderíamos dizer individual. Você sozinho, você na sua responsabilidade. E o outro evangelismo que nós podemos conhecer, também à luz das Escrituras, é o evangelismo em massa. Amém? Jesus, ele deu o maior exemplo de o evangelismo individual. Nós podemos conhecer o caso de Nicodemos, nós podemos ver o caso da mulher samaritana, de Zaqueu, a mulher cananeia, o jovem rico. Então nós vimos várias situações em que Jesus, ele evangelizou de uma forma individual. Mas graças a Deus por as coisas que, o Senhor tem acrescentado à igreja. E hoje nós podemos fazer o evangelismo em massa também. Amém? Ou seja, em grande quantidade. E isso nós podemos as cruzadas, nós podemos entender que a TV é um meio o canal de TV, de televisão, um meio, o rádio, jornais, livros, são meios pelos quais nós podemos evangelizar em massa, ou seja, evangelizar muita gente de uma vez só. Amém? Os púlpitos nas igrejas também é um meio de evangelismo em massa. Então nós podemos ver dois tipos de evangelismo, o individual e o em massa. Mas eu acredito que Jesus ele gostava, e eu vou dizer, eu gosto do evangelismo individual. Amém? Eu gosto do evangelismo individual porque eu acho que você fica mais centrado, você fica ali, tipo assim, a bola é com você agora, você tem a bola da vez para você fazer o gol. Amém? E eu já experimentei do evangelismo individual e já experimentei do evangelismo em massa. Inclusive no Rema, essa é a única matéria que você faz na prática. Amém? O último dia de aula, você vai para a rua para fazer um evangelismo em massa mesmo, muita gente evangelizando na rua. E nessa questão de muita gente ir para a rua é bom, porém se torna logo notório e às vezes acaba atrapalhando. Eu lembro que quando eu me formei, quando eu fiz o Rema, nós fomos para a Praça da Sementeira, lá em Petrolina, e quando nós chegamos, a praça estava assim lotada, mas quando a gente chegou, foi todo mundo levantando e saindo de fininho.
O lugar melhor que nós encontramos para evangelizar foi no ponto de ônibus, porque ninguém ia querer sair para não perder o ônibus. Então, quem estava esperando o ônibus, ficou esperando ali o ônibus chegar e a gente aproveitou para evangelizar. O outro ponto estratégico que foi muito bom foi a rodoviária, porque as pessoas também estavam esperando um transporte. E nós fomos anunciar que tem um veículo para levar esse povo para o céu. Amém? E foi muito bom, mas eu percebi que o evangelismo em massa, às vezes, por todo mundo perceber, não, esse povo é crente, é os crentes que vêm aí. Aí começa a fugir, mas você sozinho no meio da multidão ali, sabe, de uma forma um pouco meio discreta, e você vai fazendo o trabalho. Amém? Glória a Deus. Então o evangelismo pessoal, ele é muito bom, você preparado, você mesmo debaixo da unção, e situações que vão favorecer muito esse evangelismo, né? Então, nós vamos partir para o... Assim, eu quero falar também sobre os 3 alvos do evangelismo. 3 alvos do evangelismo. Primeiro, salvar os perdidos. Diga, salvar os perdidos. É bom que essa palavra fique, né, latente dentro de você. Salvar os perdidos. Salvar os perdidos. Esse é o primeiro alvo. O segundo alvo, né, que nós podemos ver na ação do evangelizar, né, é restaurar os desviados. Primeiro, alcançar os perdidos. Segundo, restaurar os desviados. Você já tem feito alguma ação evangelística? Você já percebeu que a maioria das pessoas que você vai evangelizar na rua, eles já foram evangelizados, eles já tiveram uma experiência com Jesus, eles já frequentaram uma igreja, eles já ouviram a palavra da salvação, mas eles precisam ser alcançados, eles precisam ser, né, resgatados, restaurados, trazer eles de volta, porque eles se desviaram. E nós precisamos trazer ele de volta, né? E o Espírito Santo de Deus, a palavra vai nos dar instrução e meios para a gente alcançar essas pessoas também. E o terceiro alvo é edificar os crentes, né? Ou a igreja. Amém? Uma edificação para a igreja. É o que eu tenho visto muito, a igreja desatenta sobre a responsabilidade do evangelizar. A igreja não está avivada no que se diz respeito, né, a evangelizar. E nós precisamos despertar, edificar a igreja para isso. Amém? Eu queria compartilhar com você uma das coisas que tem aqui no módulo do Rema, que diz assim, ó: uma igreja sem novos convertidos é como uma mulher estéril, que sofre algum tipo de anormalidade. Filhos espirituais, filhos na fé, são sinal de saúde da igreja. Amém? Olha que frase bem interessante. Uma igreja que não alcança, né, que não evangeliza, que não tem novo nascimento, que não tem pessoas se convertendo, é como uma mulher estéril. Ou seja, não está gerando vidas, não está gerando, né, filhos. E nós chamamos mesmo os novos convertidos de filhos na fé. E eu declaro em nome de Jesus que essa igreja não é uma igreja estéril. Amém? Não é uma mulher estéril. Essa igreja, ela vai gerar mesmo filhos espirituais. Eu creio em nome de Jesus. Eu estou com expectativas, irmãos, para um tempo mesmo de alcance de pessoas. Eu estou com expectativas que o Espírito Santo está despertando a mim e a você para alcançar pessoas para a salvação. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero compartilhar com você também, né, uma fala do pastor Darwin, lá da igreja de Aracaju. Ele diz que uma igreja que não faz missões, eventualmente, ela se tornará um campo missionário. Olha que forte. Uma igreja que não faz missões, evangelizar é uma missão, amém? Depois ela vai se tornar o alvo de ser evangelizada de novo. Ela vai se tornar um campo missionário para alcançar uma igreja perdida. E isso eu posso trazer para o individual. Isso eu posso trazer para as pessoas que eram para estar evangelizando, mas hoje elas estão precisando de ser evangelizadas novamente. Amém? Glória a Deus. Agora, uma frase forte é do T.L. Osborne, que ele diz assim:
Uma igreja que não está interessada em salvar os perdidos, ela já está perdida. É forte isso. Uma igreja que não está despertada, que não está interessada em alcançar os perdidos, ela já está perdida. Você sabe que a palavra não considera também igreja o indivíduo. Sim? E eu poderia tomar isso para a minha vida. Eu não quero estar nessa condição. Amém? Uma igreja que não tem mais interesse de alcançar os perdidos. T.L. Osborne aqui está dizendo que, à luz da palavra, nós podemos ver isso. Porque quando nós fomos olhar, sabe, irmão, esses dias eu fui muito constrangido, muito confrontado com a palavra do Senhor. Eu confesso que algo muito forte dentro do meu coração começou a saltar mesmo. Nós esses dias vamos ver aqui, sabe, a nossa vida, na maioria das vezes, está sendo o maior motivo pelos quais pessoas não estão sendo alcançadas para o Evangelho. E isso é muito sério. Uma igreja que está morna, né, como o Senhor mesmo já falou na sua palavra, é muito perigosa. E hoje nós vamos ver aqui, já que eu falei, né, sobre a necessidade de evangelizar, nós vamos ver por que devemos evangelizar. Você já se perguntou por que devemos evangelizar? Glória a Deus, seja muito bem-vinda, minha digníssima. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, eu creio no despertar. Primeiro tópico. Por que devemos evangelizar? Porque Deus deseja que todo homem seja salvo. Você entendeu isso? Deus deseja que todo homem seja salvo. E como é que ele vai ser salvo? Evangelizando. Isso é o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Em 1 Timóteo, capítulo 3 e 4, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o primeiro motivo pelo qual nós devemos, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, a primeira causa pelo qual nós devemos evangelizar é porque é a vontade de Deus. Amém? Que todo homem seja salvo. E a maneira pela qual os homens vão ser salvos é sendo evangelizado, anunciando para ele que Jesus pagou o preço naquela cruz por todos os homens. Também, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, a palavra do Senhor assim diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui o apóstolo Pedro escrevendo porque muitos criticavam, cadê a promessa do Senhor Jesus que voltaria? Ele está demorando, acho que você está se enganando. E o apóstolo Pedro aqui, inspirado pelo Espírito, disse: não, Jesus não tarda, Jesus não está demorando, o Senhor não está demorando em vir. O motivo pelo qual ele está demorando é para que todos sejam alcançados. Amém? É a longanimidade do Senhor para quê? Para que os perdidos se arrependam, para que eles venham a ser alcançados pela palavra. Primeiro, nós precisamos pregar o Evangelho, eles precisam se arrepender e ser alcançados por Jesus. Amém? O segundo motivo pelo qual nós devemos pregar o Evangelho, porque é uma ordem imperativa do Senhor. Diga, é uma ordem. Amém? Glória a Deus. Então, lá em Marcos 16, 15, nós podemos ver esse texto, diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos ver também em 1 Coríntios 9, 16,
Em 1 Coríntios 9,16 diz: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho, como eu já mencionei nesse instante, quando o apóstolo Paulo fala aqui. E também em Mateus 10:8 vai também nos dizer: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeis e de graças dai. Amém? Então nós vemos aqui que é uma ordenança do Senhor. O segundo motivo pelo qual nós devemos evangelizar é porque é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Amém? O terceiro motivo pelo qual nós devemos evangelizar, porque é uma honra e um grande privilégio ser embaixador da parte de Deus. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amém? É uma maneira, irmãos, pelo qual Deus faz um apelo através de nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Diga, eu sou privilegiado. Amém? É um privilégio, irmão, ser embaixador dos céus. Amém? Aqui na terra, para anunciar, para ser aquele pelo qual Deus vai fazer um apelo às pessoas, aos perdidos, para que se reconciliem com Ele. Amém? Então nós vamos ver agora o quarto motivo pelo qual nós devemos evangelizar. Porque haverá uma recompensa. Olha a bondade do Senhor. Deus nos salva, nos livra da ira vindoura, nos dá o privilégio de sermos embaixadores do céu e, além do mais, ainda nos garante recompensas. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Recompensas por você evangelizar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu não vou ler os outros textos, mas lá em 1 Coríntios 3, 11 ao 15... em 2 Coríntios também, capítulo 5, versículo 10 ao 11. E em Colossenses, esse eu vou ler para você, Colossenses 3, do 23 ao 25. Ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoa. Diga, não há acepção. Amém? E nisso aqui, irmãos, eu me maravilho porque a palavra do Senhor diz que não há acepção de pessoas. Ou seja, se você fizer da forma como o Senhor está falando, você vai receber recompensas. Mas se você fizer diferente, você também receberá juízo sobre isso. E aqui a palavra do Senhor diz: Ele não fará acepção. Amém? E eu me maravilho porque há uma recompensa, há uma herança em Cristo. Nós podemos ver que a palavra do Senhor diz que todos nós vamos ter que comparecer diante de Cristo. Eu preguei aqui num domingo falando sobre essa importância de nos atentarmos ao que o Senhor quer que nós façamos. E cabe a nós agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente fica querendo muito agradar as pessoas, às vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar de nós. Eu sei que devemos ter esse cuidado sim, porque é um cuidado do Senhor. Mas entre agradar a Deus e agradar o mundo, você fica com qual? Porque a palavra diz que quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Amém? E quando é que eu me torno amigo do mundo, pastor? Quando você começa a fazer de acordo com as vontades do mundo. O Senhor Jesus, ele chega a dizer assim: quem ama mais pai e mãe do que eu, não é digno de mim. Você já leu isso?
Ou seja, o que é isso? Jesus está dizendo que é para você odiar a sua mãe? Não, mas entre agradar a sua mãe e o seu pai e a Jesus, você prefere agradar a sua mãe e o seu pai? Ah, eu vou fazer isso para não desagradar mamãe e papai. Mas você sabe porque sabe que está desagradando a Deus. E aí? É sério, né? Então cabe a nós agradar ao Senhor. A gente vai evitar o máximo de desagradar as pessoas, sim. Nós vamos aprender esses dias aqui que o Senhor, Ele quer que nós venhamos a tomar o devido cuidado mesmo ao evangelizar. Nós vamos ver, ter umas instruções poderosas aqui, para que nós possamos evangelizar de uma forma eficaz. Amém? Eu estou crendo que nós vamos nos levantar para um tempo de evangelismo da forma correta. Sabe, nós temos orado muito, irmãos, nessa igreja por essa ação de evangelismo. E eu vim orando, buscando ao Senhor, e o Senhor me deu essa instrução. Primeiro precisa preparar a igreja para poder ir para o evangelismo. Porque a gente sabe que se a gente for de qualquer jeito, a gente pode estragar. Infelizmente, tem muita gente hoje que nem quer ouvir mais o evangelho porque foi pregado um evangelho de uma forma distorcida, de uma forma errada, uma falta mesmo de jeito da palavra, do jeito do Senhor, para que se pregasse o evangelho. Amém? Glória a Deus. Mas vai ter situações que a palavra ela não vai agradar mesmo inicialmente. Mas a gente vai aprender, inclusive, que se chegar a esse ponto, você pode até se calar. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o próximo motivo pelo qual nós devemos evangelizar. O próximo motivo é porque é um desafio. Dado por quem? Por Deus. É um desafio que veio do céu e que vem da terra, né? Quando o Senhor enviou Jesus, Ele veio com esse propósito de evangelizar. Foi enviado do céu para alcançar. Nós vemos lá também em Atos 4:20 que, né, os apóstolos entenderam a necessidade. Eles dizem, nós precisamos continuar a evangelizar. Então, é um desafio. Foi um desafio primeiro para quem? Para o Senhor Jesus. Hoje é um desafio para nós. Por isso que ele diz que nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez e vamos fazer maiores ainda. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando a gente pede para você dizer amém, irmãos, não é só para você ficar repetindo apenas não. É para que você concorde com a palavra de Deus. Quando você dá um amém, você está concordando com o que o Senhor está falando aqui. Amém? Glória a Deus. O outro motivo, porque ganhar almas é uma condição para o crescimento da igreja local e do reino de Deus. Eu sei que esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é alcançar o perdido. Eu acredito, irmãos, que quando Jesus veio ao mundo, Deus não enviou Jesus ao mundo porque estava faltando alguma coisa lá no céu. Mas Ele enviou porque Ele queria alcançar aqueles que tinham se perdido. Amém? Mas hoje também é um dos motivos pelos quais nós vamos evangelizar. Você quer ver essa igreja aqui cheia? Você quer ver as igrejas cheias de pessoas? Amém, irmãos? Como também o reino dos céus. O único motivo, ou a única forma que eles vão entrar no reino do céu é nascendo de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar. O único meio pelo qual as pessoas vão entrar no reino do céu é nascendo de novo. E para eles nascer de novo, eu e você precisamos evangelizar. Glória a Deus. E aqui nós podemos ver lá em Atos 2:47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Eu gosto desse texto, está lá em Atos 2:47, diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todos.
de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui está falando da igreja primitiva. Então esse povo, eles estavam alcançando, os apóstolos do Senhor Jesus, eles estavam encontrando simpatia diante do povo. E com isso o Senhor Jesus ia acrescentando todos os dias à igreja aqueles que iriam sendo salvos. Amém? E é isso, irmãos, que nós devemos continuar. E aqui diz que era dia a dia, que isso ia acontecendo. Amém? Então nós precisamos crescer, nós precisamos, cada vez mais aumentar o número de pessoas aqui na igreja, e isso só vai acontecer com a ação do evangelismo. O outro motivo pelo qual nós vamos entender que é necessário evangelizar. Esse aqui é muito importante entendermos. Por quê? O pecador sem Jesus está perdido e vai para o inferno. O motivo que nós devemos evangelizar não é para anunciar uma placa de igreja, não é só para fazer um convite, para fazer parte de uma comunidade, mas é porque o pecador sem Jesus, digo, o pecador sem Jesus está perdido. Amém, irmão? Você precisa ter uma consciência disso. E ele vai para o inferno, se ele não for alcançado, e ele partir dessa vida aqui para outra, sem Jesus, não tem mais jeitinho, não tem outra coisa que resta para ele. A palavra do Senhor diz que ao homem estar determinado, morrer-se uma vez, e segue-se juízo. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Em Lucas 19, 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem, ele veio aqui só com um propósito: buscar e salvar o perdido. Lá em Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É por isso que o Senhor nos enviou, para que possamos alcançar os perdidos. O inferno, lá em Provérbios 27, 20, diz assim: o inferno sempre está se enchendo. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Isso aqui é muito forte. O inferno nunca se farta, ele está sempre querendo mais. Existe alguém trabalhando para isso, ele não se farta. Todos os dias o trabalho dele é ao pegar alguém, ceifar alguém ou conduzir alguém para o inferno. E a palavra do Senhor diz que, aqui em Provérbios 27, 20, que o inferno, o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Amém? E eu quero mencionar algumas coisas aqui, que quando a Bíblia relata a respeito desse inferno, hoje ainda o inferno que nós sabemos para onde os mortos vão é chamado de Hades. Amém? H-A-D-E-S. E nesse lugar ainda não é o lugar definitivo, porém não há mais como mudar nada de lá. E algumas coisas nós encontramos aqui na palavra, inclusive no texto lá de Lucas 16, do 19 ao 31. Se você quiser anotar, Lucas 16, do 19 ao 31, e depois você lê, que nesse texto vai mencionar tudo o que eu vou falar aqui agora. Todos anotaram? Lucas 16, do 19 ao 31. É um texto muito interessante para que nós venhamos entender o estado dos mortos, o lugar dos mortos, para onde vão as pessoas que morrem hoje. Amém? E aqui, nesse lugar, diz que há fogo que arde terrivelmente. Nesse lugar não há volta. Esse lugar é chamado de
o lugar de tormento, a pessoa ainda tem todos os seus sentidos, diga todos os sentidos. Amém? A pessoa ainda tem a sua memória. Como a Natália falou aqui a respeito da consciência. Eles vão estar lá com toda a sua consciência, lembrando, sabendo de tudo. Sabe, irmãos, se prega por aí que os mortos estão dormindo, que eles estão inconscientes. Outros pregam que morreu, acabou. Não, irmãos. O ser humano, nós precisamos entender. Isso aqui no dia que eu entendi, para mim isso foi muito forte. O ser humano, ele é eterno. A palavra do Senhor vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso é no Espírito. Nós somos um Espírito e nós somos eternos. E essa eternidade, ela está separada, ela está dividida. Há uma eternidade com o Senhor e há uma eternidade separada do Senhor. Nesse texto de Lucas 16, do 19 ao 31, você vai ver a história do rico e do Lázaro que morreram e foram para esse lugar. E a Bíblia deixa bem clara de que um está num lugar de conforto e o outro está em um lugar de tormentos. E nós vemos o texto bem claro, as pessoas falam desse texto como uma parábola. Nós entendemos que não é uma parábola, eu quero dar mesmo uma ênfase aqui nesse ponto, porque Jesus, sempre que ele contava uma parábola, dificilmente ele citava nome de pessoas, ele não citava na verdade, e aqui a gente vê claramente, lá tem Lázaro, tem Moisés, tem Abraão, ele cita nome de pessoas, e ali ele estava falando, deixando claro a respeito de uma situação dos mortos. Ele estava trazendo um esclarecimento de que, uma vez que a pessoa morre, não tem mais o que fazer, a não ser aguardar o julgamento eterno. Amém? Isso aqui, irmãos, é o que deve trazer para nós uma urgência. Uma urgência dentro de nós de pregarmos o Evangelho. Eu não sei você, mas quando eu fiz o rema, que eu fiz a matéria escatologia. Escatologia é uma matéria que fala sobre as coisas do fim, sobre as coisas que estão por acontecer. E quando eu entendi de que se aproximava um tempo, e esse tempo pode ser a qualquer momento, porque não tem mais nada nas Escrituras esperando acontecer para que Jesus volte. Tudo já se cumpriu. O que está faltando agora é ele vir a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser agora. Eu pergunto a você, se porventura, se por acaso, Jesus anunciasse aqui agora, que amanhã, por essa hora, ele estaria voltando para buscar a sua igreja, o que você iria fazer? Cri, 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 silêncio. Você já se perguntou, irmãos? Eu sei que muitos poderiam despertar e dizer, rapaz, eu vou correr dentro dessas 24 horas para alcançar fulano, para falar para fulano. Irmãos, mas você crê no que está escrito? A palavra diz que Jesus pode voltar a qualquer hora. É a qualquer hora. É a qualquer momento. Então tem que ter uma urgência dentro de nós, irmãos. E isso aqui, irmãos, para mim é muito forte. Vale ressaltar que o Hades, lugar dos mortos, será lançado junto com os mortos ressuscitados no lago de fogo, criado para o diabo e seus anjos no final das eras. Nós podemos ver também esse relato lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 e 14. Diz, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? Então veja que essas pessoas que morreram sem Jesus, eles estão aguardando o julgamento final. Mas chegará um dia em que todos os mortos vão ressuscitar, inclusive, que morreram da pior forma que você possa imaginar, eles vão ressuscitar. Existem duas ressurreições, eu vou mencionar isso aqui. Aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados para estar com Cristo.
E essa é a primeira ressurreição. Apocalipse vai falar, diz, bem-aventurados que serão, né, ressuscitados na primeira ressurreição. E daí, depois, vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, daqueles que morreram sem Cristo, daqueles que ouviram, daqueles que não quiseram. E eles vão ser lançados no lago de fogo. Amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor deixa claro sobre isso. E esse ponto eu parei um pouquinho mesmo para dar uma ênfase, porque é nisso aqui que vale nós despertarmos mesmo para o evangelizar. Mas eu ainda quero mencionar outros 2 pontos, 2 motivos pelo qual nós devemos evangelizar. O 8º motivo é porque é sábio evangelizar. Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida. Diga, o meu fruto, você é justo? Diga, o meu fruto é a árvore da vida. Amém? Ele diz, mas o que ganha almas é sábio. Amém? Por quê? É sabedoria do justo ganhar almas, irmãos. Porque vai haver recompensas para mim e para você. Em Provérbios, né, ele fala que é sabedoria. O sábio, não, o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. Amém? Então, nós precisamos entender que há também uma questão de sabedoria em nós, em ganhar almas. E o 9º motivo pelo qual, esse daqui também o Senhor Jesus mencionou bastante ele, porque a seara é grande e os cearenses são poucos. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Mas o Senhor Jesus também disse que os campos já estão brancos. Amém? Nós podemos ver esses textos lá em Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38. O Senhor Jesus disse assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Então o Senhor ele disse que a seara é grande e que nós devemos fazer o quê? Pedir, clamar ao dono da seara para que envie os seus trabalhadores. Sabe, irmão, nesses dias eu quero aproveitar para convidar você mesmo a estar orando para que o Senhor envie trabalhadores para que pegue junto na seara do Senhor. Amém? Porque se a seara é grande, nós precisamos atentar para isso. Lá em João capítulo 4, versículo 31 ao 35, nós vamos ler esse texto para que nós possamos encerrar essa mensagem de hoje. Disse assim: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus aqui, nesse momento, ali nós sabemos o contexto dessa história, e é algo muito interessante, onde Jesus faz um evangelismo individual para aquela mulher, né, samaritana, né, e aquela mulher, ela corre, ela tem um encontro real com Jesus, ela entende a necessidade de anunciar o evangelho para outros, e ela corre e anuncia para a cidade de Samaria. E Jesus vê aquilo dali, ele diz: olha, os campos estão brancos. Inclusive ele vai dizer que nós podemos colher aonde nós não
plantemos. Ou seja, Jesus estava dizendo para os discípulos, ela foi e plantou, ela semeou, essa mulher semeou, então está pronto já, está na hora de chegarmos lá e colher, e fazer essa colheita. Sabe, irmãos, mas outra coisa me veio pelo Espírito, de que quando nós olhamos para uma colheita, ou uma plantação que está a ponto da colheita, se não colhermos, aquela plantação pode se perder, sim ou não? Ou outro pode vir e colher. Quando já está pronta, se o dono, aquele que semeou, aquele que deve ir lá e fazer, né, a colheita, se não colhermos, ela pode se cair. Nós podemos trazer essa ilustração natural para um plantio. Você planta uma roça e quando chega a hora da colheita, se você não for lá e colher, os frutos, né, ou a colheita, elas vão começar a cair pelo chão, a se perder, ou alguém pode chegar e fazer, né, aquela colheita ali. Então, o Senhor Jesus, ele falou conosco claramente sobre a necessidade de evangelizarmos, e eu creio que nessa noite, eu e você, devemos mesmo despertar. Nós estamos começando hoje. O motivo, você aprendeu porque temos que evangelizar nessa noite? O Senhor falou com você, o Espírito Santo vai continuar despertando a mim e a você sobre essa necessidade. Amém? Porque, irmãos, se você não prestar atenção nisso, eu vou dizer uma coisa para você, corre um sério risco de, em breve, você ser a pessoa que vai precisar ser evangelizada novamente. Pelo menos, irmãos, o Espírito Santo falou fortemente comigo isso. Quem aqui já experimentou evangelizar? Para você despertar a realidade e a convicção da salvação, você precisa falar para outros. Eu entendi, irmãos, que a palavra do Senhor é uma das estratégias que o próprio Senhor Jesus nos deixa para que nós não venhamos esquecer, é lembrar que existe alcançar alguém. Porque primeiro, para você falar para outro de salvação, primeiro você vai lembrar da sua. É você trazer a memória de que você é salvo. É você trazer a memória de que você precisa guardar a salvação. É você trazer a memória sobre aquilo que Jesus fez por nós. Amém? E 3 coisas eu quero mencionar aqui no final agora dessa mensagem de hoje. Talvez nós veremos em outros tópicos depois. Mas 3 coisas importantes para que nós venhamos a evangelizar. Primeiro, conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei surpreendido com o tanto de citações que tem na palavra sobre evangelizar. Todos não, mas o primeiro propósito é você conhecer a palavra. Eu estou falando porque a luz das Escrituras aqui é o que vai nos ajudar. Conhecer a Escritura, principalmente do que se fala a respeito de salvação. Porque se você foi salvo, você precisou conhecer a respeito de salvação, amém? Segundo, convicção. E terceiro, o poder do Espírito Santo. Essas 3 coisas juntas, irmãos, vai fazer ter um evangelismo eficaz. Porque o evangelismo não significa que você vai alcançar o perdido. Não significa que você vai convencer, porque esse não é o nosso papel. Mas você vai falar com convicção, você vai pregar Jesus, você vai anunciar Jesus e a ressurreição. Então, essas 3 coisas vai ser necessária. Conhecer a palavra, inclusive a respeito da salvação, ter a convicção. Eu não estou falando, a Natália mencionou, não é que você precisa conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não. Porque, inclusive, ministrar salvação não vai ser você ler a Bíblia. Porque ninguém vai entender sem antes nascer de novo. Amém? Então você não vai ler Bíblia para as pessoas. Você precisa entender a respeito da salvação, você ter pelo menos uma base, porque está escrito. Porque a segurança está escrito. Jesus, ele usou todos os recursos necessários que estavam nas Escrituras. Inclusive, ele diz assim,
Se aqueles que creem, como diz a Escritura, não como diz papai, não como diz mamãe, não como diz fulano de tal, como a Escritura diz, do nosso interior vai acontecer o quê? Fluir rios de água viva. O motivo pelo qual vai fluir um rio de água viva é quando nós crermos em Jesus da forma como está escrito. A salvação ela vai funcionar também quando nós anunciarmos da forma como está escrito. Lembra que por um tempo a igreja estava se perdendo? E porque um homem entendeu da forma como estava escrito, ele passou agora a anunciar a salvação. Que a salvação é pela graça mediante a fé. Outros já estavam anunciando de outra forma, não como estava escrito. Então alguém precisou olhar para o que estava escrito para dizer, é dessa forma. Então eu e você hoje, para que nós possamos ter segurança, o evangelizar é como está escrito. Alguém vai dizer, eu não acredito. Alguém, mas não é assim. E aí cabe cada um ficar com o seu jeito que você entende, mas você vai pregar da forma correta. Amém? Glória a Deus. Então, nas próximas quinta-feiras, nós vamos ver outros tópicos, nós vamos ver outros meios. O Senhor me deu uma direção e nós vamos falar aqui mesmo sobre estratégias de evangelizar. O Senhor Jesus, Ele nos ensina na sua palavra, o Espírito Santo, os apóstolos, eles seguiram mesmo os padrões de Jesus. E nós podemos ver que o evangelizar da igreja primitiva foi um evangelismo poderoso, amém? Que via-se resultado. Irmãos, nós podemos ver, só para você já despertar hoje aqui, veja que Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas numa única pregação, 3.000 almas. Eu estava meditando na palavra, eu digo, cada negada de Pedro foi 1.000 almas para Jesus depois que ele quis. Eu vou recompensar agora. Mas sabe por quê, irmãos? Depois do poder do Espírito Santo. Aquele homem que negou Jesus, mas quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo com a intrepidez, conhecendo a palavra, ele disse, eu falo daquilo que nós vimos e testemunhamos. Ele pregou com ousadia e 3.000 almas foram alcançadas para Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Se a igreja primitiva começou dessa forma, irmãos, eu creio que o que o Senhor tem preparado para o final da igreja aqui na terra é melhor, é maior. Eu creio num tempo de pregações poderosas no Espírito, debaixo da unção. Oh, aleluia! Para que vidas sejam alcançadas, irmãos. Palavra simples, pregação simples, mas cheia do poder, cheia da unção. Você vai olhar a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, a pregação de João, foram simples, irmãos. Simples. Eu estava olhando, meu Deus, o que tinha na pregação de Pedro para Cornélio? Simples, mas falando com convicção. Diga convicção. Isso nessa noite é que eu quero implantar aqui para você, para que nós possamos sair daqui com isso. Conhecimento da verdade, da palavra, convicção da sua salvação e o poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelas tuas instruções. Pai, eu oro mesmo pelo um despertar. Eu oro, Pai, por um avivamento em cada coração nessa noite. Eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, despertando e entendendo, Pai, que há vidas lá fora, que elas estão se perdendo e que nós temos a salvação para levar, anunciar até elas. Obrigado, Pai, pelo Senhor nos dando sabedoria, entendimento, discernimento. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar estratégia. Eu creio em nome de Jesus que cada um aqui vai entender da sua responsabilidade, entendendo que já foi dado um ministério, não ao pastor da igreja, mas a todos aqueles que foram salvos, que têm a responsabilidade de reconciliar o mundo com Deus. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças pela minha salvação. Eu te louvo e eu te agradeço, Pai, por aqueles que obedeceram a tua palavra e que por esse motivo eu fui alcançado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Glória a Deus. Tem algum pedido de oração aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que
possa estar aqui e ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus aqui nesse lugar. Aleluia. Tem um pedido de oração? Se tiver, a gente pode orar. Você quer oração? A gente pode orar por você, sim. Pode vir aqui, eu vou orar por você.